Só me apresentando novamente, meu nome é Igor Dantas, sou sócio de um dos maiores escritórios da XP no Brasil. A gente administra hoje cerca de 3 bilhões de capital administrado, mais ou menos uns 3.500, 4.000 clientes. Então a gente já tem core business em atuar atendendo cliente de alta renda, cliente que a gente sempre busca diversificar a carteira, buscar estratégias de proteção e principalmente explicar para o nosso cliente o mercado, tanto a parte do mercado financeiro atual, quanto o que ele pode fazer com a vida dele para se proteger de eventuais volatilidades, crises, entre outros tipos de fenômenos que podem acontecer, e é o que tem acontecido agora. Essa live aqui vai poder ser uma possível aula inaugural para algum curso que a gente tem montado. Então, vou ser bem didático, explicar desde o que é o começo de uma taxa de juros pré-fixada, uma pós-fixada, e principalmente explicando o poder de proteção de determinadas alocações. Tanto alocações que a gente for pensar com relação a pré-fixados, pós-fixados, fundos imobiliários, produtos que entregam dividendos isentos de imposto de renda, produtos que a gente sabe que no longo prazo vale muito a pena para o sócio, para o cotista, para o acionista. Primeiramente, a gente tem percebido nos últimos meses, principalmente nas últimas 2, 3 semanas, um movimento de volatilidade muito grande. Principalmente por causa do fenômeno do coronavírus, que começou há 1 mês e meio, 2 meses, a crise do petróleo, que está uma guerra comercial entre países, na nossa bolsa, uma queda superior a 30%, ela saiu lá de 120 mil pontos para 70 mil pontos e gerou também volatilidade na curva de juros. Como assim? Se eu coloquei meu dinheiro em renda fixa, eu posso ter percebido uma diminuição no rendimento, mesmo eu sendo um cliente conservador? Pode. Igor, me explica a diferença de volatilidade de um produto para o outro na renda fixa. Quando a gente pega a renda fixa, por exemplo, pré-fixada, você vai ganhar 10% ao ano, por exemplo, se a taxa for essa acordada, faça chuva ou faça sol. Então, renda fixa com pré-fixada, você não sente a volatilidade na entrega do resultado. Já a renda fixa pós-fixada, como o próprio nome já diz, ela entrega pós-fixado, pós a verificação da taxa de juros. Se ela entrega pós verificação da taxa de juros, a taxa de juros caiu, por exemplo, que foi o que aconteceu, saiu de 14% lá na época da Dilma para hoje que está 3,75%. Ou seja, a época do governo Dilma a gente tinha uma inflação muito grande, a gente tinha uma taxa de juros a 14%, e com o tempo ocorreu o impeachment, o que o Michel Temer colocou no Comitê de Política Monetária, o Copom. O que é o Copom? O Copom é responsável por determinar a alta ou baixa da Selic, a taxa de juros do país. E aí o Copom, junto com o Henrique Meirelles, foi baixando a taxa de juros cada vez mais. Ele foi baixando, foi baixando, foi baixando, até o momento que ano passado a gente teve a eleição do Bolsonaro, ano retrasado a gente teve a eleição do Bolsonaro, que se elegeu, e a taxa de juros continuou baixando, o Paulo Guedes, como ministro da Economia, continuou com essa estratégia, e a Selic é a taxa de juros do país. Quando o William Bonner falou lá no Jornal Nacional, a Selic saiu de 4,5% para 3,75%. Ou seja, você que tinha um investimento pós-fixado a 110% do CDI, 100% da Selic, você estava ganhando a taxa de juros de 4,25% e agora começou a ganhar menos, concorda comigo? Começou a ganhar 3,75%. Lembrando, pessoal, pode mandar as dúvidas aqui na live que a gente vai perguntando. Eu anotei algumas dúvidas que muitas pessoas vieram me perguntar nesse momento de volatilidade, e já já eu vou responder. E se quiserem perguntar, fiquem à vontade. E aí, quando você tem uma pré-fixada, sabe que no final do ano, no final do período, você vai receber X%. Então, pré-fixei em 10%, tenho 100 mil reais em janeiro, sei que lá no final de dezembro eu vou ganhar, eu vou estar com 110 mil no final do ano. Se eu tenho uma pós-fixada, eu não sei, porque se a taxa de juros cai, eu ganho menos, se a taxa de juros sobe, eu ganho mais. Nesse sentido, muitas pessoas se assustaram nas últimas 2 semanas. Por quê? Quem tinha pós-fixado viu que diminuiu o rendimento e quem tinha fundo de investimento em renda fixa, exemplo, o Western Asset Renda Fixa Ativo, Arx Denali, Iridium Apollo, Azequest Lute, todos eles são fundos de investimento de renda fixa, os famosos FIFs.
FIRF, Fundo de Investimento em Renda Fixa. Investimento em renda fixa, graças à marcação a mercado, graças a essa volatilidade na curva de juros futura, o que a gente chama de DI 2021, DI 2025, o que a gente espera para a curva de juros no futuro. Graças a essa volatilidade, esses fundos acabaram dando cota negativa. O que isso significa? Esses fundos acabaram sofrendo com uma volatilidade para baixo nessa semana. Igor, mas eu tenho dinheiro em fundos de investimento em renda fixa, eu sou conservador, eu acho que meu dinheiro só vai subir. Aí que está o erro. A curva de juros também tem volatilidade. Se você quisesse garantir 100% de rendimento sem volatilidade, o ideal era ter entrado numa pré, por exemplo. Se você quer garantir 100% do capital protegido e só quer deixar a volatilidade acima do capital protegido, a gente tem notas estruturadas, os COIs, Certificados de Operação Estruturados, como COI Bidirecional Morgan Stanley, COI Global Opportunity, COI BNP Paribas Entrada Otimizada, entre outros produtos que eles protegem 100% do capital investido e só a volatilidade acima da cota que acontece. Mas voltando aos fatos que ocorreram essas semanas. Segundo fenômeno, fundo imobiliário. Quem investe em fundo imobiliário geralmente foca em dividendo, ou seja, se é um fundo imobiliário de tijolo, que tem imóveis dentro deles, foca nos aluguéis dos imóveis que tem dentro deles. Shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos como HGLG, XPlog, entre outros. E quem tem fundos imobiliários de papéis está focado no dividendo das dívidas que tem dentro desse fundo imobiliário. Um CRI, que é um Certificado de Recebível Imobiliário, uma LCI. Então são papéis. Então existem dois tipos de fundo imobiliário. Fundo imobiliário de tijolo, que são ativos de tijolo, literalmente falando, shopping center, galpão logístico, prédios, lajes corporativas. E o outro, que é de papéis, que são títulos, são tipos de investimentos, títulos de dívida de investimento lastreado em mercado imobiliário. E qual que é a maior vantagem para o investidor pessoa física em investir em fundo imobiliário? É que o dividendo entregue mensalmente na conta, e isso é a obrigação da Ambima. A Ambima obriga o fundo imobiliário a distribuir 95% do que ele ganha em dividendos mensalmente para os cotistas. Esses dividendos de fundos imobiliários para a pessoa física, eles são isentos de imposto de renda. Isso é muito interessante, ter um dividendo isento de imposto. Porque, querendo ou não, você já na largada ali está na frente de muita gente ganhando 15% a mais, que é aquele 15% tributado lá no rendimento de um fundo de investimento multimercado, no investimento de fundo de investimento em ações. E o mercado financeiro, ele beneficia três investidores. O investidor que investe em ramo imobiliário, o investidor que investe em ramo do agronegócio, LCA e CRA, por exemplo, e debêntures incentivadas, que é infraestrutura. Se você investe nessas três áreas, você tem isenção de imposto de renda. Partindo desse princípio, a gente concorda que quem investe em fundo imobiliário está preocupado com o dividendo, que vai receber todo mês. Mas existe uma segunda forma de ganho ou desvalorização do seu capital se você investe em fundo imobiliário, que é a volatilidade da cota. Como assim? A cota do fundo imobiliário é negociada em bolsa. Por ela ser negociada em bolsa, ela pode subir, como ela pode cair. E o que aconteceu nas últimas 2 semanas? Os fundos imobiliários caíram muito. O IFIX, que é o índice que mede a média dos fundos imobiliários de rentabilidade, ele caiu 20%. E aí onde está a nossa conversa? Se eu tenho uma laje corporativa, e a gente tem lá na Vila Olímpia, em São Paulo, e o dono do nosso prédio é um fundo imobiliário, por exemplo, ele não chegou lá na nossa laje corporativa, não bateu. A gente falou assim, ó, o aluguel de vocês agora caiu 20%. Agora o aluguel caiu 50%. Pelo contrário, ele falou nada, nem apareceu lá. Isso significa o quê? Que a qualidade dos imóveis, o aspecto material, não formal. Formal é a casca do fundo imobiliário, o aspecto material. Quais imóveis tem dentro do fundo imobiliário? Quais certificados de recebíveis imobiliários, papéis tem dentro de um fundo de papel? Qual laje corporativa, qual shopping, qual galpão logístico que tem dentro de um fundo imobiliário de tijolo? Esse aspecto material que é o mais importante na hora de você comprar um fundo imobiliário. Então eu vou lá e compro, por exemplo, o Habitat a R$120, que é o que estava no passado.
HABT11. Os títulos, os CRIs que ele tem, estão entregando dividendos ainda? Estão. Teve algum default? Não teve. Eu estou ganhando o mesmo dividendo? Estou ganhando o mesmo dividendo. E aí você pensa assim, pô, o fundo está com 150 milhões de caixa, que fez uma emissão recentemente, e ele conseguiu captar 150 milhões. Ele pode agora escolher muitos papéis até mais baratos. Um fundo imobiliário um fundo imobiliário tijolo acabou de captar dinheiro, está com 200 milhões, e nessa crise ele encontra oportunidades de imóveis tão mais baratos, ele vai lá e compra. Então, o momento que a gente está passando agora é um momento totalmente diferente, por exemplo, que os fundos imobiliários enfrentaram na crise de 2013 a 2015, que era a crise da época da Dilma Rousseff. Foi uma crise que os fundos imobiliários caíram muito e FIIs caiu muito, só que eles caíram e eles estavam extremamente alavancados em dívida, tinha banco que estava com algum problema ou outro de crédito, a gente estava numa crise imobiliária, então tinha pouco negócio acontecendo por os imóveis. Quem é engenheiro e estiver assistindo a live, quem é arquiteto, quem mexe no mercado imobiliário vai saber e vai lembrar que na época da Dilma estava totalmente diferente de hoje. Hoje a gente está num momento que os imóveis estão sendo muito mais negociados, a confiança no empresário, a confiança do empresário, a confiança do comerciante em alugar um imóvel aumentou muito com o novo governo. Então a confiança com o antigo governo era muito mais baixa, agora começou a ficar muito mais alta. E é por isso que a gente, quando for analisar fundo imobiliário por fundo imobiliário, é um momento de muita cautela e entender o aspecto material do fundo. Ou seja, o que tem dentro lá do fundo que eu posso comprar e ter certeza que não está tão desvalorizado como a cota. Um exemplo, um fundo imobiliário de shopping caiu um monte por causa da expectativa dos fechamentos dos shoppings por causa do coronavírus. Um cálculo legal de se fazer é o cálculo do valor patrimonial. Pega lá o XP Malls, dono de uma parte do shopping Cidade Jardim, dono de uma parte de outro shopping, vê lá qual que é o valor patrimonial do shopping esperado para daqui a 5 anos, 3 anos, 2 anos, pensar um pouco mais a longo prazo e ver essa janela de longo prazo e ver se o preço de hoje está mais barato ou não do que a gente possa conseguir nos próximos meses ou se a gente não tivesse conseguido nos meses anteriores. Ou seja, agora é um momento de cautela para o investidor moderado e conservador. E é o momento de até buscar algumas oportunidades para o investidor agressivo, que tem o perfil de que gosta do risco, gosta da bolsa, gosta de comprar cota de fundo imobiliário independente da volatilidade do mercado. Agora, para o conservador, existem diversos CDBs prés. Ontem mesmo a gente fez um CDB pré a 10%, a taxa de juros está em 3,75%. A gente está falando aí de quase 300% do CDI na taxa de juros de hoje. A taxa de juros dobrar, Igor, se a taxa de juros vai lá para 7%, para 8%, você ainda está pré-fixado em 10%. Você está tendo um ganho real de 2%. Então, quando a gente vai fazer investimento para o conservador, a gente tem que buscar renda fixa, buscar títulos que não vão ter essa volatilidade de cota. Em vez de ter uma volatilidade como um fundidor moderado, é muito interessante, porque se ele pode buscar um fundo multimercado que não tenha corrigido igual fundos de ações. Um exemplo, o Ocan Equity Hedge e o Adam Macro Strategy são dois fundos que estão disponíveis na XP Investimentos e que não sangraram igual fundos de ações nessa crise. Pelo contrário, o Adam e o Ocan segurou e o Adam está ganhando dinheiro. Do Márcio Appel, Ocan, do Duda Rocha. Então existem casas de investimentos, existem tipos de investimentos que até se beneficiaram com essa crise. Vai do investidor entender o perfil dele, se é conservador, se é moderado, se é agressivo, e ver o quanto que ele topa tomar de volatilidade para aproveitar algumas oportunidades no mercado e outros algumas proteções. Me perguntaram, eu já respondi uma pergunta que foi sobre tem um fundo de investimento de renda fixa e ele caiu. O que aconteceu? Marcação da curva de juros. Me fizeram uma pergunta, tem um fundo imobiliário, ele caiu 20%. O que eu faço? Foca no aspecto material do fundo imobiliário, vê o que tem dentro dele. Se os imóveis que tem dentro dele estão pagando os mesmos dividendos. Se os papéis que estão dentro deles ocorreu algum default, alguma inadimplência.
pesquisa isso, liga na gestora, sou cotista do Habitat, liga lá no Habitat, pede para falar com a relação de investidores, com a Juliana. Juliana, o que aconteceu aqui, assim, assim, assado? Sou cotista do XPMOS, ele anunciou que não vai pagar dividendo por causa dos shoppings. Liga na XP, pede para falar com o pessoal do XPMOS, com o pessoal do fundo imobiliário. E aí a terceira pergunta, Igor, qual proteção que você fez para os seus clientes que você achou válida, que você achou que valeu a pena? Final do ano, quando começou aqueles rumores de Trump e Irã, aquele conflito, a gente fez muito fundo de dólar, fundo passivo em dólar, que acompanha o dólar. BTG dólar, Trend dólar, entre outros fundos de dólar. Quando acontece de um mercado internacional começar com muita volatilidade, as pessoas buscam uma economia mais forte, investir numa economia que tenha produtos mais seguros e na cabeça ainda do investidor ainda é os Estados Unidos. Quando você vai investir nos Estados Unidos, você precisa transformar seu dinheiro, você precisa fazer câmbio. O que você precisa comprar? Dólar. Se o dólar é muito comprado, lei da oferta e demanda, sobe de preço. E aí a gente fez dólar na época do Trump e Irã, e aí veio essa surpresa aí do coronavírus. Então a gente fez hedge para uma coisa, fez proteção para uma coisa, veio um segundo fato. A gente falou, pô, já que está aí o segundo fato, vamos manter o dólar. Subiu um monte de dólar, 10%. Aí veio o crise do petróleo, subiu mais 10%. E agora agravou o coronavírus, subiu mais 8%. Se pegar 28% de alta do dólar, a gente achando que R$ 4 estava caro, agora está 5,15, foi um tipo de proteção para o cliente. Porque o que o cliente perdeu lá na bolsa, se ele investiu em dólar, subiu no dólar. Outro tipo de proteção, nota estruturada, tanto a bidirecional quanto algumas com taxa fixa. O que é bidirecional? Ela ganha nas duas direções, tanto na alta quanto na baixa da bolsa. Isso é um produto do Morgan Stanley. Nota estruturada, o que é um COI? Garante 100% do capital protegido. Então, pessoal, nas próximas lives, nas próximas aulas, nos próximos bate-papos, a gente vai falar muito sobre proteção e alocação de carteira, a prática proporcional de fazer tudo isso, porque não adianta nada eu proteger 5% da carteira em dólar se eu tenho 50% em bolsa. 10% de 50%, eu já perco 5% total, que era meu dólar total, e mesmo se meu dólar subir 50%, eu não vou conseguir proteger o resto da carteira. Então, quanto que um cliente conservador pode alocar em renda fixa pré, renda fixa pós, nota estruturada bidirecional, nota estruturada Global Opportunity, quanto que o percentual da carteira vai para cada ponta? Porque se a gente tem várias pontas, a gente diversifica bem, então a gente tem dólar na carteira, renda fixa, fundo multimercado, fundos de ações, nota estruturada bidirecional, renda fixa pré, renda fixa pós, ouro. Quando a gente tem muita coisa na carteira, a gente tem uma diversificação muito grande. Mas se a gente diversificar sem pensar em estratégia, isso é em vão. Por quê? Agora, se eu coloco estratégia, se eu vejo o percentual de algo que possa cair, e eu quero proteger com uma fixa, quero proteger com pós-fixado, quero proteger com uma pré, aí a gente começa a pensar em estratégia propriamente dita e as coisas começam a acontecer, as coisas começam a se alocar de uma forma inteligente e a carteira começa a render bem no médio e no longo prazo, e no curto a gente se protege. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, manda nos comentários. Bem-vindos aí a uma maratona de aulas, maratona de conteúdo que a gente vai começar a fazer. Se você está vendo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado e tchau, tchau.